Bom, nossa 14ª aula, hein? Daqui a 6 aulas, 6 encontros, vocês estão finalizando o ciclo 1, né? E partindo aí para o ciclo 2, rapidinho. Bom, nosso objetivo geral de hoje é demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. E o bacana dessa aula, desse tema, é justamente essa oportunidade da gente estar trazendo essas leis de Deus, né, essas leis divinas, para a nossa vida. Sim, eu tenho lá um conjunto de regrinhas, né? E eu faço o que com isso? Como eu sinto ela na minha vida, no meu cotidiano? Então, a gente vai sempre trabalhar muito, e todas elas nós vamos discutir, algumas delas, e a gente vai o tempo inteiro estar trabalhando e trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Bom fazer aquele combinado, né? Quer fazer uma perguntinha, espera chegar o microfone, porque é importante para eu ouvir bem os colegas e também para quando for ao ar no YouTube ficar claro, né, a resposta e a pergunta, né, que foi feita. Então, eu vou pedir isso para vocês. Objetivos específicos. Explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Mostrar os níveis de percepção das leis de Deus, os níveis de percepção do homem em relação a essas leis. Demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Ok? Uma tarefinha boa aí. Bom, hoje nós vamos ver as leis de Deus de uma forma geral, ampla, porque nós teremos ainda um bloco de aulas destrinchando essas leis, né, uma a uma, de forma mais profunda. Aqui a gente vai dar um panorama geral, certo? E aí a outra perguntinha. Eu perguntei se era possível perceber essas leis, o que a gente entendia, o que vinha na mente da gente num primeiro momento, quando se falava em leis de Deus. E agora eu pergunto, será que essas leis estão escritas, literalmente escritas em algum lugar? O que vocês acham? Será que está escrito em algum lugar, em algum livro, alguma... Hein? Não? Se elas não estão escritas em um lugar, onde eu reconheço elas? Onde elas estão? Ela falou em sentimento. Quem mais? Onde é que estão essas leis? Isso não está escrito em nenhum livro, nenhum canto. Aonde eu sei? Onde é que eu tomo conhecimento delas? Como é que eu percebo elas? Aonde será que eu percebo as leis de Deus? Oi? Ninguém arrisca? Oi? No dia a dia, não é bem... também é isso, mas não é somente isso. No Velho Testamento, será que é? Passa um pouco pelo entendimento da ideia que a gente tem de leis, né? A gente tem eu confesso para vocês que era um tema que, para mim, sempre foi muito difícil discutir. Eu sempre fugi. Quando me foi oferecida a aula para fazer, olha, Tânia, dê aula de leis de Deus, faça aula de leis de Deus. Eu disse, eu não quero, porque eu não conseguia conceber as leis de Deus dentro de uma ideia de Deus, né, que eu construí. Uma ideia de Deus que, a partir, inclusive, dos meus estudos na ULIA, né, foi se modificando. Né, aquele Deus que eu sinto em todas as coisas, que eu percebo em todas as coisas, né? Não esse Deus Pai, não esse Deus provedor, não esse Deus personalizado. E a gente já teve uma aula, né, só sobre Deus, que a gente falou muito sobre a ideia de Deus. Como é que eu poderia admitir Deus ditando leis?
era meio controverso para mim, porque, na realidade, eu não tinha integrado ainda o significado dessas leis, né? Então, ninguém tem uma ideia e arrisca dizer aonde a gente pode observar as leis de Deus? Boa noite. A lei de Deus está na natureza, né? É só você observar a natureza, acompanhar a natureza e o trajeto dela, que você vê todas as leis que são imutáveis, né? Que é a lei do progresso, a lei do amor, a lei do perdão, e aí vai, que eu não me lembro de todas agora. Entendeu? Perfeito. Na natureza. Se nós observarmos a natureza, a gente vai perceber todas essas leis, né, que, na realidade, são leis que regem o universo e todas as coisas que estão nele. As leis do ponto de vista daquelas que regem a matéria, daquelas que regem a nosso convívio, as nossas relações, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Se você olhar a natureza, você vai perceber todas elas. Que a gente vai começar a falar de lei de reprodução, lei do progresso, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de igualdade, lei da destruição, lei da transformação e tantas que a gente vai citar aqui. Se você olhar, você vê tudo isso observando a natureza e vê tudo isso observando as nossas relações. Está ali as leis de Deus, estão ali. A questão é quanto eu percebo essas leis, quanto eu sinto essas leis e quanto eu atuo no mundo em que eu vivo a partir dessas leis. Certo? Isso que a gente vai conversar. A qualquer momento vocês podem estar, interrompendo, perguntando, contribuindo, né? Então vamos lá. Onde estão escritas as leis de Deus? Em lugar nenhum escritas. Né? Por quê? Elas estão na própria natureza. Podem ser entendidas se observarmos na natureza. E estão, não se diz, em nossa consciência. E quando a gente fala em nossa consciência, como assim, Tani? Por que eu preciso passar por tantas coisas, viver tantas coisas, para poder entender essas leis? Se elas já estão lá na minha consciência. E aí a gente pega e para e pensa. A semente, não é verdade que dentro de uma semente existe uma árvore? Existe uma árvore. Ninguém duvida que, se eu pegar uma semente de ipê amarelo, o ipê amarelo está lá. Mas eu precisei plantar essa semente, regar essa semente. Ela precisou receber sol, né, chuva, atenção, cuidados, quando é assim. Para ela primeiro brotar, vai um brotinho, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela vai desenvolvendo caule, galhos, folhas e frutos. Assim é nosso entendimento das leis divinas e de Deus. A partir desse trabalho de se relacionar com, né, com o outro, de se relacionar com a natureza, de entender, né, a importância de tudo isso. E é no nosso aprendizado, né, no nosso convívio e da nossa relação com o próprio ambiente que a gente vive, que a gente vai florescendo, em que a gente vai integrando e aprendendo essas leis. Então, elas já existem, sim, dentro de nós. Quando somos criados lá como princípios espirituais simples e ignorantes, nós já somos uma criação divina. Isso já vem em nós. A gente vem se desenvolvendo, inclusive se desenvolvendo dentro dessas leis, mesmo ainda de uma forma inconsciente. Né? Fomos passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar onde estamos. Com um nível de consciência hoje diferente. Né, com nível de entendimento, de individualidade, capaz de interagir a partir dessas leis. Capaz de integrar, cada um no seu tempo, na sua medida, e integrando ela. Ok? Está claro aí? Então, vamos lá.
A lei divina é eterna, imutável como o próprio Deus, perfeita, igual para todos, inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade e compreensão dos homens. Essas leis sempre existiram. Aí você pega uma lei, vamos ver um exemplo, uma lei da natureza que rege a matéria. A lei da gravidade. É uma lei. Né? Se eu pegar esse passador de slide, largar ele, todo mundo sabe que ele vai cair, porque existe a lei da gravidade. Um juiz pode chegar aqui e dizer assim, a partir da manhã eu decreto que todo o passador que cair, a lei da gravidade não existe mais e ele vai ficar suspenso. A gente consegue atuar? A gente consegue mudar isso a partir do nosso desejo, da nossa vontade? Não. A gente não tem chancela sobre isso. Né? Então, e são compreendidas, sim, diferentes a cada época. Por quê? O homem foi interpretando essas leis de acordo com o seu próprio conhecimento, de acordo com a sociedade em que está inserido, de acordo com suas crenças, não é? Então, o entendimento tal qual Deus foi, né, percebido, a ideia de Deus foi diferente ao longo, né, das gerações, né, dos milênios. Cada momento o homem sentiu Deus ou teve uma ideia de Deus diferente, de acordo com o seu conhecimento. Houve um momento da história da humanidade que um trovão era considerado uma divindade. Por que era considerado uma divindade? Porque o homem não entendia a natureza daquele fenômeno natural. Ele não entendia, então ele temia e achava que era um Deus, que Deus estava bravo com ele e se manifestava através de um trovão. Né? Então, os fenômenos da natureza foram entendidos como deuses e adorados como deuses, porque o homem não entendia a natureza das coisas. À medida que o homem foi evoluindo, foi entendendo, né, os fenômenos da natureza, ele foi compreendendo que não se tratava de Deus, e sim um fenômeno natural. Então, hoje, ninguém, dessa forma assim, cai um trovão, vai achar que Deus está zangado com a gente, né, e está mandando trovão. Então, são entendidas de forma diferente. Na lei divina ou lei natural, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é autor de todas as coisas. Então, Deus criou todas as coisas. Deus está presente em todas as coisas. Então, tudo é divino. E qual é a diferença primordial entre as leis dos homens e as leis de Deus? Olha que falamos ontem ali. Qual é a diferença da lei do homem, dos homens, essas leis que regem a nossa sociedade, que nos impõem limites, inclusive necessários, né? Imagina se não tivesse lei. A humanidade fosse livre para fazer o que quisesse. No nível evolutivo que a gente está, acho que não sobrava nenhum na Terra, né? A gente não existia, tinha acabado a raça humana já. Né? Então, a gente precisa dessas leis, porque ainda somos crianças, estamos na infância ainda, né, no que se diz o convívio da própria sociedade. Né? E aí, qual é a principal diferença? Gente, a lei dos homens muda. E muda por quê? Por que a lei muda? Sim, mas e por que elas são mutáveis? O homem muda, a situação. À medida que o homem evolui, né, ele vai integrando melhor as leis divinas. E algumas coisas já não cabem. Então, claro que nós estamos num período de transição onde coisas acontecem, né, ainda, que são da barbárie ainda, mas a sociedade em si entende isso como algo já não aceitável. Houve um tempo em que
Se eu desejasse algo que era do outro, eu ia lá, entrava, invadia a propriedade, matava o dono, pegava a família, as terras, e estava tudo lindo. Era a vida naquele momento. Houve um tempo em que matar por dívida de jogo era normal. Né? Houve um momento em que você matar para lavar a honra, né, era normal. Embora ainda algumas sociedades ainda admitam determinadas coisas, num senso mais geral, é crime. E é passivo de punição humana pelo crime. Então, percebe que as leis humanas elas vão mudando de acordo com a mudança da própria sociedade, do próprio entendimento, da evolução, né, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista ético e moral, a gente vai mudando. Então, se a gente passar 50 anos, as coisas que aconteciam já não são mais admitidas agora, 50 anos atrás, há 200, 300, há 1000 anos. Imagine as leis há 1000 anos como eram. E hoje é a mesma coisa? Poderia se fazer a mesma coisa que se fazia há 1000 anos? Não. Então, a gente vai mudando. Né? Então, a lei dos homens são feitos por homens. Homens, né? Pessoas que estão no mesmo processo, espíritos, num processo de aprendizado, de evolução, e que tem muito ainda a integrar, a aprender. Né? Então, por isso que elas mudam, porque elas não são perfeitas. Elas são tão imperfeitas ainda quanto nós. Né? Embora seja uma tentativa de ordenar a sociedade, né, para que a gente tenha um certo equilíbrio. Bom, se a gente for ver ali o que significa a lei, né, lei, a norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. E é aquilo, a gente precisa das leis. A gente ainda precisa dizer que se você matar, você vai ser preso, é crime. Em alguns lugares, inclusive, com pena de morte. Né? É preciso dizer que você não pode roubar a propriedade do outro. É crime. E ainda acontece. Né? Mas a gente precisa entender que a gente tem essas regras como forma de organização de uma sociedade que tem muito a aprender ainda. Né? As leis humanas são elaboradas por legisladores. Sofrem, portanto, periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride e adquire mais discernimento, senso de justiça e equilíbrio que se refere à vida social. Concordam? É isso, né? Então, é bem diferente. Né? Quando nós falamos das leis naturais, das leis divinas, que não sofrem isso porque elas estão ali. Desde todos, né? Desde todos os tempos, elas estão aqui. Bom, então a gente vai fazer uma pequena divisão dessas leis divinas. Vamos fazer uma divisão que a gente vai chamar de lei divina ou natural. São as leis da física. Regulam o movimento e as relações da matéria bruta, apropriadas à natureza de cada mundo. Então, essas leis elas são adaptadas a depender das condições de cada mundo. Né? Nas condições de clima, nas condições de temperatura, nas condições de gravidade, são diferentes, de pressão. Né? Estar aqui na Terra é uma condição, estar em Marte é outra, estar em Plutão é outra, não é a mesma coisa. Então, elas são adaptadas, sim, né, em função do mundo, onde elas têm como referência. Né, onde tem. São as leis do mundo natural material. São de objeto e compreensão das várias ciências existentes, como a física, química, biologia, astronomia e etc. Então, leis que regem a matéria. E temos o que a gente chama de leis divinas ou leis morais. Quais as diferenças de uma para outra? As leis morais são regras da vida do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com seu próximo. Então, todas as leis que a gente vai ver
que estão relacionadas, né, ao nosso convívio em sociedade, né, tem a ver com as leis morais. Certo? Está tranquilo aqui? Posso seguir, então? Vamos lá. Divisão das leis morais. Agora a gente vai ver aqui quem são essas leis. Quais são, né? Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Percebe que é muito mais do que os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foi de extrema importância para aquele momento. Foi necessário Moisés trazer aquilo para ordenar uma sociedade que estava perdida realmente. Na violência, nos vícios, nas adorações, em tudo. Eles estavam sem limite. Se parar para pensar, foi um povo escravizado durante tanto tempo, né? E ficou perdido lá no deserto tanto tempo também. Então, foi necessário aquilo ali. Porque aquelas leis ditadas ali têm a ver com isso também. Tem a ver, né, com as leis divinas. Mas é uma parte, faz parte disso. As leis divinas são muito mais abrangentes, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma, certo? Não vamos nos aprofundar, até porque na aula 15 vocês vão ver mais detalhado lei do trabalho e lei do progresso. Na aula 16 vocês vão ver igualdade, liberdade e sociedade. E na 17, lei da conservação e da destruição, certo? Então, vocês vão ver mais detalhes. Agora, falar de uma é praticamente falar da outra, porque se a gente parar, tudo está relacionado. Se a gente pensar em trabalho e progresso, andam juntos, não andam? Porque o trabalho nos leva ao progresso. Não tem como você falar de igualdade sem pensar na liberdade. O que é essa liberdade, né? Não tem como você falar em igualdade e liberdade sem pensar na sociedade, né? E a lei de conservação e destruição estão intimamente relacionadas. A gente vai ver aqui rapidamente. Aliás, gente, para refletir e para a gente começar a andar com nossa discussão, quem é a sociedade? Nós, né? Quem é a humanidade? Nós. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque é muito comum a gente dizer, esta sociedade não tem jeito. E você não faz parte da sociedade? É dizer que você não tem jeito. É dizer que você não tem possibilidade de melhoria. É dizer que você não tem possibilidade de mudança. Nós somos a sociedade. Nós somos a humanidade. Cada um de nós faz parte desse todo. E as nossas atitudes, sim, influenciam no todo, né? E se cada um de nós aprendermos a atuar melhor no mundo, a partir dessas leis, a gente vai melhorando a sociedade como um todo. Então, a mudança da sociedade só vai ocorrer quando cada um de nós promovermos modificações em nós em busca dessa sociedade que nós desejamos, né? Então, vamos falar primeiro da lei da adoração. Quem me diz aí o que entende por lei de adoração? Todos nós temos uma ideia sobre. Só falta, às vezes, coragem de falar, mas todo mundo tem. Gratidão, que mais? Lei da adoração. Leva ali o microfone, pode levar. Eu imagino que não devemos adorar, né? É para não adorar. Para não adorar? E por que tem lei de adoração, se eu não posso adorar? Vamos lá, que mais? Ninguém tem ideia do que é uma lei de adoração? Ali, ó.
Na minha concepção, a lei da adoração é adorar a Deus sobre todas as coisas existentes no planeta. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso foi lá para os 10 mandamentos, né? Olha como a gente volta, né? Aqui, ó. Aqui. Pode falar. Complementando o que o nosso irmão falou, adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar o Criador e não a criação, né? A criação nós vamos saborear, viver, amar, mas adorar ao Criador, que é através dele que tudo nasceu, tudo surgiu. E a gratidão, né? Por poder participar desse universo. Legal. Boa noite. Boa noite. Eu ia falar isso mesmo, que eu achei que a lei da adoração é a lei da gratidão, né? Você ter gratidão pela vida, pelas coisas, pela natureza, por tudo que a gente tem hoje, né? Eu acho que é isso. Eu acho que adorar e amar não tem muita, são sinônimos na minha visão. Acho que o adorar ele criou um estigma de algo relacionado a algumas religiões que, no meu entender, são sinônimos. Então, quando ela fala de gratidão, o Ricardo também falou, eu entendo como adorar, amar, não tem essa diferença de você colocar adorar relacionado a divindades, a santos, a dogmas, entendeu? Eu também entendo dessa maneira, relacionado ao amor e à gratidão. Não vejo adorar como se fosse uma coisa superior, uma coisa que tem um estigma diferente de amar, de querer. Não está relacionado exatamente só ao divino, é isso? É isso que eu estou dizendo? Não está relacionado. Está relacionado a amar o próximo, não só ao divino, a uma santidade ou uma religião especificamente. Aí, pegando esse gancho, será que toda pessoa que adora tem uma religião? Será que toda pessoa que adora acredita em Deus? E aí? Tem religiões que não tem Deus. Não é? E que são extremamente contemplativas e que adoram. Adoram a natureza, adoram toda a criação, né? Boa noite. Boa noite. Penso que, se desmembrarmos a palavra, né? Adora a ação. Tornar a ação de adorar algo com uma constância. E se Deus é natureza, relacionar esse adorar como contemplação dessas criações, né? De tudo que está criado. Assim sendo, estaremos também referenciando o Deus, o próprio Deus, né? Nessa manifestação divina do todo. Pois é. Vocês concordam que existem muitas formas de adoração? E que isso é uma coisa muito pessoal? Me falam formas de adoração. Formas de adoração. Hã? Vou dar uma dica. Tem pessoas que adoram orando, se ajoelham e rezam. Não é isso? Estão adorando naquele momento Deus, ou seja lá, naquele momento que ela esteja, né? Naquele momento dela de adoração. Existem outras formas de adoração? Quais? Cantando. Que mais? Contemplando, né? Contemplando. Que mais? Meditando. Né? Eu posso entrar em estado de adoração sentado no meio da mata, admirando a natureza. Não posso? Não posso entrar em um estado de contemplação e adoração, olhando o mar, sentado na beira. Tem alguma maneira certa ou não? Porque a forma com que você se relaciona com o divino é única, é sua, é individual. E a gente viu muito aqui que, mais do que entender o que é Deus, quem é Deus, ou seja lá o que a gente diga, é sentir esse divino dentro de nós. E cada um vai se relacionar.
cantando, né? Rezando, mesmo que seja de forma dogmática, não importa se está num templo adorando ou não, se está na natureza adorando ou não, né? Então, adoração. Trabalhando também seria uma forma de adorar a Deus? Tudo aquilo que você contempla, que você adora, tudo para mim é adoração. Até porque o trabalho tem a ver com a lei divina também. Certo? Então, adoração, conexão do divino que há em cada um de nós. Existe uma energia que nos faz buscar Deus. Mesmo que você seja alguém que não tenha crença alguma, algo dentro de você lhe impulsiona a busca do divino. Algo dentro de você diz que existe algo além do que está aqui, por mais que você não tenha crença nenhuma. Não é verdade? A gente tem um olhar para... E todas as nossas ações e todas as nossas buscas são justamente para ir de encontro e chegar até Deus. Ai. Toda civilização a adora de uma forma. Vocês concordam? Nós temos inúmeras religiões. Não importa. Adoram, na Índia, a vaca é um animal sagrado. E tem toda uma simbologia do porquê. Né? Até porque, se você pegar e ver o significado da vaca para eles, eles veem como um animal sagrado por tudo que ele traz para eles. Eles adoram. Né? O gato foi lá no Egito, né? É muito ligado ao misticismo, que o gato está ali, né? Com esse pezinho dele, né? De muito contato com o espiritual. Mas todos adoram de alguma forma. Um Deus, vários deuses. Sem nenhum Deus. Mas cada civilização, cada povo tem a sua forma de adoração. E mais, cada um de nós tem a sua forma de adoração. Supostamente, todos nós somos espíritas. Pode ser que tenha algum, como a gente já teve, vários alunos que não eram espíritas. Já teve alunos aqui evangélicos, católicos, de Umbanda, que vieram estudar. Mas vamos dizer que todos nós somos espíritas. Cada um de nós vai ter uma ideia de Deus diferente. Cada um vai se relacionar com o divino de uma forma diferente. Cada um vai adorar de uma forma diferente. Né? Dentro da mesma crença. Porque somos únicos. Somos individuais, com experiências diferentes. Então, não é natural que a gente não adore da mesma forma. Né? De que forma me conecto com o divino, seja ele interno ou externo? Você já parou para pensar nisso? Como é que é a sua conexão? Será que a gente para, no final do dia, um momentinho, para poder ter esse momento de contemplação, de adoração, de conexão com esse divino que também está aqui, ó, dentro de nós, com esse divino que a gente vê em todas as coisas, porque se Deus criou todas as coisas, significa que Ele está em todas as coisas. Então, eu contemplar a natureza é estar adorando a Deus. Eu contemplar a água que corre no rio é adorar a Deus também. Pode falar. Infelizmente, a gente não dedica o tanto de tempo que ele merece. É verdade. Infelizmente. Mas a gente aprende de chegar lá. Tânia, é só uma coisa que me inquietou, que nós estamos estudando, não é isso? Sim. Então, temos que buscar o esclarecimento. Houve uma fala anterior que falou de adoração a imagens, a santos. Não frisei bem. A gente precisa estudar um pouco para poder falar das outras religiões também, correto? Sim, sim. A religião que trata muito esse tema é a católica. E a adoração deles não é por santo. É o que ele representa. A adoração sempre é a Deus. Uhum. O símbolo principal também é Jesus Cristo. Uhum. E os padres, os diáconos, o pessoal da própria Igreja Católica sempre deixa muito claro
que a gente, quando está lá, porque eu já fui da Igreja Católica, hoje estou partindo para o Espiritismo. Eu cheguei a ser ministro da Eucaristia lá, então teve uma caminhada. Sim. Então, eles têm muito cuidado de separar o que é divino, o que é Deus, que é quem deve ser adorado, e os santos. Os santos é como se fossem referências. É os espíritos iluminados. Tá? É muito parecido o trato. Então, eles não deixam que a gente chegue a adorar um santo. Eles não deixam, não. Eles tentam abrir nossa mente para isso. Só que o universo é complicado, né? Às vezes, os níveis de conhecimento... de entendimento, né? Isso. Aí termina gerando esse conhecimento coletivo que se adora a santo. E não é isso. Adorar só a Deus. Em todas as religiões, o centro é Deus, e as cristãs, o centro é Jesus Cristo. Os participantes são os espíritos iluminados, que estão lá para poder demonstrar a ação divina. É interessante que eu tive na China, eu e o meu marido estivemos na China, e eu tive a oportunidade de conseguir uma pessoa lá, um tradutor na época que falava italiano, uma língua que eu compreendo, né? Que eu não consegui nem um tradutor do chinês para o português na época, né? Mas ele falava muito bem, deu para a gente se virar. E aí eu tive a oportunidade de falar com alguém da terra, né? E nós fomos em Xangai, num templo budista. E foi muito interessante porque era um templo imenso, sabe, claustro de igreja, claustro de conventos, né? Que tem tipo galerias, né? A gente vê muito isso no Convento do Carmo, aquelas galerias, aquele pátio imenso. E tem um pátio imenso, um incensador gigante, onde eles vinham lá, incensavam, né? Colocavam seus incensos ali, uma fumaça danada, né? Para quem tem alergia tem que passar correndo, né? Então, e nessas galerias, né, que tinham várias salas. Em cada sala tinha um Buda. E o Buda principal de Xangai, que era um Buda tamanho gigante, uma imagem incrível, uma estátua incrível, né, dourada, toda bonita. E lá os monges lá em mantra constantemente, que era a forma de adoração deles, né, para este Buda que era o protetor da cidade. E em cada salinha um Buda. Aí eu fui perguntar, né? Então, pessoas ali, né, fazendo lá sua adoração, contemplando, né, aquele Buda. Aí eu perguntei para ele, minha curiosidade, né? Como é que era essa relação religiosa? E ele fala o seguinte: aí tinha o Buda da saúde, o Buda da sabedoria, o Buda da fertilidade, né? E as pessoas, por exemplo, mulheres que tinham dificuldades de engravidar, iam lá adorar o Buda da fertilidade. Os médicos estavam ligados ao Buda da saúde, né? Os homens das empresas, das finanças, ao Buda do dinheiro. E ele fala, e ele me explicou exatamente isso, que não é o Buda que está sendo adorado, mas o espírito que ele representa, ou que ele traz, né? Então, não é a pessoa, né? Até porque eles são reencarnacionistas também, né? Eles não adoram a pessoa, mas o espírito que ela está representando. E era bem interessante. Então, existiam várias Budas com objetivos diferentes, com adorações. Eu achei muito interessante, né? Nessa linha, pelo menos, do budismo. Não sei se existe outra, né? Porque às vezes você tem, né, dissidentes, mas foi bem legal para a gente entender a questão da adoração, cada um, né? Então não é um Deus apenas, né, mas o espírito que está ali, que eles estão ali, né, adorando em busca de algo, né, que estão precisando, né? É bem bacana, legal. Vai mais ou menos nessa linha, não é, a adoração não é para aquela pessoa, né, que está ali. Bom, lei do trabalho. Se a gente parar para analisar, na natureza, tudo é movimento. Vocês concordam? Tudo é movimento. Não tem nada estático na natureza. Nada. Tudo é movimento. Se tudo é movimento, tudo é trabalho. Aí eu trouxe aí a lei, né? Que trabalho é igual a força versus deslocamento. Então, existe uma força que impulsiona, né? Que promove o deslocamento e que gera um trabalho. E nós somos essa força que impulsiona, né?
O espírito é essa força que impulsiona. Então, o que eu entendo por lei de trabalho? Fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. Nós estamos aqui encarnados, né, nesta sociedade, em busca do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, da nossa evolução, e o trabalho possibilita isso. O trabalho nos possibilita evoluir, né? O trabalho é crescimento, o trabalho é desafio nas relações, né? Funcionário, patrão, empresa, né? Desejos de crescimento. Quando, através do trabalho, dependendo da área, você tem as grandes descobertas, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. É o trabalho que fornece isso. E isso impulsiona o progresso da sociedade. Adquire novas habilidades, e é através do trabalho que o espírito adquire as habilidades. Como fazer, de que forma fazer. Né? Então, por exemplo, Tânia, nessa encarnação, é arquiteta. Então, a personagem Tânia vai adquirir o quê? Ela já pode ter trazido já tendências, que nem toda tendência é ruim, né? A ter facilidades, uma visão espacial. De você pegar um nada, um espaço vazio e construir algo, pensar em algo para aquilo. E isso é uma habilidade, que eu já posso ter trazido já uma tendência a isso, desenvolver mais isso. Em outra encarnação, eu posso vir já com essa habilidade e aplicar, não necessariamente na área, né, de construção, de arquitetura, mas pode ser uma outra área que também se utilize dessa habilidade. Então, habilidades são conhecimentos que o espírito vai adquirindo, né, que ele vai integrando, né, e que ele se utiliza para a jornada dele de evolução, porque ele já tem, como se ele estivesse mais habilitado, né, numa próxima encarnação, com esses potenciais. Né? Amplia seu conhecimento. Então, o trabalho amplia o nosso conhecimento. Ok? Tranquilo aí? Lei do trabalho, ficou claro? Lei da reprodução. O que seria a lei da reprodução, hein? Dizer que Deus tem uma lei divina chamada reprodução. O que seria essa lei da reprodução? Gente, ninguém sabe o que é reprodução. Todo mundo sabe o que é reprodução. Não, dos homens também, todos os dois estão bem. Gente, como é que os espíritos encarnam? Através da reprodução. Nós produzimos os nossos corpos, nossos próprios equipamentos. Se não existisse a reprodução, não encarnavam espíritos, concordam? Então, porque espírito não faz, espírito com espírito não faz espíritozinho. A gente tem que, né? Precisa fazer um corpo novo para um espírito habitar. Ela não tem isso. Então, concordam? Então, é uma lei. É que veio de Deus essa lei. O pessoal ficou assim, será? É isso. Hã? Mas se não fosse homem, também não adiantava nada o equipamento, né? A contribuição é das duas partes. Tudo bem que a gente fica aqui, né? Mas é preciso de um homem, uma mulher, e precisa de uma reprodução, né? Precisa o óvulo, precisa o esperma, precisa um útero para gerar lei da reprodução, certo? E não é só o homem, né? Tudo na natureza reproduz, né? As plantas, da sua forma, os animais, da sua forma, não é isso? Todo que é animado, a reprodução ocorre, e esses espíritos, princípios espirituais, chegam até aqui através da lei da reprodução. Certo? Tanto é que a gente viu que a reprodução, a formação de um corpo, ela ocorre por um automatismo, sem necessariamente ter um espírito, porque o nosso corpo está preparado para reproduzir, criar o corpo para receber um espírito reencarnante. Certo? Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria. Claro que a gente não ia ter gente, não tem como a gente
encarnar aqui sem ter esse corpo, né? Toda vida nasce através da reprodução. Isso é uma exceção para toda a natureza. Sem a reprodução, não teríamos novos corpos e nem novos espíritos. A vida nasce a partir da reprodução. A mesma coisa, seguida da lei da conservação. Pode passar. A Aline falou ali sobre Deus, né, e reprodução, aí a gente traz um pouco para a ideia do divino e versus a sexualidade. E aí me remeteu ao início, ao nascimento de Jesus e aquela celeuma que tem na Igreja Católica sobre o pecado original. Sim. Como eu tenho essa dúvida, sou da área de saúde, e para mim é difícil entender que Maria engravidou do Espírito Santo, já que Jesus viveu entre nós. Né? Se fala muito pouco de José como o genitor e Maria como a mãe que gerou um filho do Espírito Santo. Para mim, eu não consigo... Isso, para mim, é meio imposto, entendeu? Eu não consigo entender. Essa é uma forma, né, que faz parte dessa crença. Para o Espiritismo, Jesus vem da mesma forma que todos nós, através da reprodução. Então, esteve Maria, teve José, reprodução, ele nasceu desse pai e dessa mãe, e foi o grande espírito que ele é, que não tira nada, não teve nada de... Ele não caiu de paraquedas aqui, ele não surgiu assim. Né? Foi um espírito que reencarnou por opção, com uma missão determinada, né? Se preparou para isso, sabendo tudo o que aconteceria. Né? Então, um espírito de uma envergadura imensa, né? Muito evoluído, que esteve aqui, mas ele chegou aqui através da reprodução. Pronto, simples assim, certo? Agora, como cada religião interpreta isso, né? E aí é uma questão muito de crença mesmo, mas para o Espiritismo é assim, certo? Vamos lá? Que minha mãe não me ouça, viu? Porque ela é católica de... Se ela estiver vendo essa aula, depois eu tô com um sério problema depois. Lei da conservação. Quando eu digo que a lei da reprodução ela é seguida da conservação, por quê? Quando a gente pensa em conservação, o que vem primeiro na mente de vocês? Conservação. A natureza humana, a natureza ambiente, o que mais? Levanta a mãozinha, gente, que a gente chega. Ela se materializa. Quando a gente fala em conservação, a gente se remete muito à natureza. Eu preciso conservar a natureza, mas eu preciso conservar a natureza humana também. A nossa natureza. Né? Tudo que é criado tem que ser conservado o tempo que for necessário, né? Para o seu desenvolvimento aqui na Terra. Conservação da vida, e da vida de uma forma geral, da sua vida, da vida do outro. Né? E aí veio o questionamento, cuidados com o próprio corpo, gente. Esse equipamento é um presente. É um presente que tem que ser cuidado. Quando diz que é o templo, né? Nosso corpo é o nosso templo, é uma real, porque o meu espírito habita isso, se utiliza disso. Então, eu posso abreviar meu tempo aqui, cuidando mal do meu corpo, tendo maus hábitos, né? Cultivando coisas negativas na minha mente, no meu coração, porque isso atinge o corpo diretamente, né? Porque a gente já viu que a doença tem um fator vibracional, né? Que atinge o corpo onde estoura isso. Né? Então, o quanto eu também estou preservando a minha vida, conservando minha vida, a partir do cuidado que eu não tenho comigo. Além do cuidado comigo, eu tenho que ter cuidado também com os outros. Né? Quanto eu preservo a vida do outro, quanto eu respeito essa vida do outro, né? Quanto consigo preservar a minha vida e a vida do outro. Então, a longevidade, eu tenho a possibilidade da longevidade, né? Prolongar a minha vida, como eu posso abreviar? Como é que eu consigo conservar mais, né? Mais longevidade? Tendo bons cuidados, tendo os bons hábitos,
né, cultivando bons hábitos aqui, né? Minha casa mental é uma coisa muito importante, né? Meu coração também é algo importante, né? Fazer exercícios físicos. Então, quando fala isso, é real. A gente tem que cuidar do nosso corpo. E tudo que foi criado deve ser preservado. Não eternamente, porque a gente sabe que todo dia, um dia, a gente vai morrer. Um dia, todos nós, personagens, né, esse corpo, vai sentir o que é a lei da destruição. Não é isso? Eu vou deixar de existir. Esse corpo vai deixar de existir. E aí eu passo para a lei da destruição. E aí, lei da destruição, como Deus cria uma lei de destruição? É uma boa pergunta, né? Depende de como a gente entende a lei de destruição. Quem tem uma ideia do que seria a lei de destruição? Renovação. Gostei da menina, foi? Que mais? Gostei. Seu nome? Hã? Tamires. Tamires. Que mais? Renovação, você falou, né? Mais alguém? Só Tamires? Nossa! Transformação, regeneração. Porque o que morre é a matéria, o que é destruído é a matéria. O espírito que eu sou é imortal. E toda destruição, seja na natureza, seja no nosso corpo, ela tem um propósito de renovação. Se a Tânia fosse eterna, ia chegar um momento que ela não ia ter mais nada a oferecer para mim. Quando eu deixo de existir enquanto Tânia, esse personagem deixa de existir, eu vou habitar um novo corpo, numa nova configuração, me dando oportunidades de viver experiências novas e reviver experiências daquilo que eu não consegui integrar ainda. Eu vou estar inserida em uma outra família, eu vou estar inserida num outro contexto de trabalho, eu vou estar inserida, às vezes, numa outra sociedade, né? Eu vou estar inserida exatamente aonde eu preciso o aprendizado. Hã? Então, é necessário a destruição para que haja a renovação. Né? As espécies se extinguem, mas o que deixou de existir? O princípio espiritual? Não, a matéria. Quando uma grande tragédia acontece, né, e isso foi uma das coisas que foi uma pergunta que eu fiz quando eu estava no básico, sim, e aquelas grandes catástrofes que morrem, milhares de pessoas, como entender isso como algo divino? É só pensar que o que deixou de existir foi simplesmente a matéria. Que todos aqueles espíritos permanecem, todas aquelas consciências permanecem. E, muitas vezes, grandes catástrofes também ajudam na conscientização de uma sociedade. Promovem uma mudança de pensamento. Né? Então, nada está errado, tudo está certo. Porque a gente só pensa na fatalidade da morte daquelas pessoas, mas não para pensar que o que foi destruído não foi a essência das pessoas, e sim a matéria. Né? Vou falar aqui no microfone para não me ser chamada a atenção. Acho bom. Essa era uma das coisas que me intrigava também. Por que essa destruição? Né? Então, foi assim, um choque para mim mesmo, entender esse processo, entender que tudo está dentro da lei de Deus mesmo, né? Essa destruição que transforma, que regenera, que modifica. Né? Então, para mim, foi muito... Mas não é uma coisa ainda, não é uma coisa muito fácil da gente assimilar, não. Mas é intrigante. É. Eu queria entender por que isso, por que essa destruição. Exatamente no que eu estou dizendo, de transformação, de regeneração. Exatamente, mas é através da destruição que vem a transformação. Exatamente. Desse princípio de compreensão, que eu fui tendo entendimento e aceitando melhor as coisas, compreendendo. É uma coisa que a gente acha boa, não é isso? Mas o entendimento sobre aquilo é diferente, né? Até a própria natureza, né, em si, ela nos ensina isso.
Sim. Você vê que tem, exatamente. Quando você consegue se entender melhor, ter a percepção e você observar a natureza e o que está ao seu redor, você vai vendo. Então, há essa necessidade. Você vê que Deus é fantástico até nesse ponto. E se a gente parar para pensar, às vezes uma mata toda queimada, você olha ali, não tem mais vida, né? E daqui a um pouco brota toda uma vida, cheia de vitalidade de novo, né? Pode. Nós estamos vivendo uma era que estamos experimentando recentemente, através da pandemia, que ainda não acabou. Se a gente for observar, inicialmente foram perdas, né, de muitas vidas e uma mudança estrutural, de economia, social, mas a gente observa que uma vacina nunca foi desenvolvida em tão pouco tempo, e essa tecnologia vai poder ser aplicada para a descoberta da vacina da AIDS, por exemplo. A medicina vai ter muitos ganhos através dessa descoberta, esse investimento assim a toque de caixa dessa vacina. A gente pode ver as famílias mais próximas, o convívio social, né? O materialismo sendo questionado. Para que a gente precisa de tanta roupa? Esse materialismo foi realmente tanto foi sapato e não podia sair de casa, né? Então, se a gente observar, a pandemia é um exemplo bem claro, né? A gente teve essa oportunidade que nem toda geração tem, né? Só a rainha da Inglaterra que viveu todas. E desencarnou finalmente, ela não queria, né? Mas então a gente teve, e se a gente for inteligente, se a gente for perspicaz, a gente pode tirar. Quem ficou, né? Quem não morreu, graças a Deus, tem que tirar proveito disso aí. Pois é. Quando você começou a abordar, eu me reportei para os ecossistemas globais. Sim. A necessidade de existir essa destruição com um equilíbrio, né? O papel, a missão dos predadores, né? Que tem tudo uma finalidade sutil e necessária, né? Sim. Se a gente parar para pensar e voltar a milênios, né? Os dinossauros foram extintos, né? Será que a gente teria conseguido se desenvolver junto com os dinossauros? A gente tão fraquinho. Quer dizer, tudo tem, né? Nosso corpo desenvolveu, tudo desenvolveu, né? O corpo do primeiro homem lá primitivo era de uma forma adaptada para aquilo ali, foi desenvolvendo, aquele corpo foi sendo trabalhado, desenvolvido, né? A cada geração que vem. Então, é a renovação, é a transformação. Oi. Oi. Tem uma coisa que está me incomodando, né? Porque é o seguinte, destruição, na minha cabeça, é morte. É o quê? É morte. Destruição é morte. Morte do quê? Em todos os sentidos. Mas do quê? O que morre? Não necessariamente matéria. Não necessariamente matéria. Eu penso assim, transformação e regeneração depois que morre, que cria ou que vive de novo, é que transformou e regenerou. Aí eu fiquei meio confuso. Você é o seu nome? Ricardo. Ricardo, você é o quê? Como o que você é? O que é você? Espírito. Espírito, ótimo. E o espírito é o Ricardo? Não. O Ricardo é um personagem que o seu espírito está se utilizando, um corpo, um equipamento para se manifestar aqui. É isso? Sim. O que morre? O corpo, você está falando? O corpo. Ronaldo, o seu espírito morre? Não. Mas ele vem em outro corpo, ele se transforma em outra coisa. Ele tem uma oportunidade de vir com uma outra aparelhagem. Tá. E é tendo a possibilidade de se transformar através do aprendizado de uma nova experiência. Certo. Matéria ainda, né? Tá. E se for emocional, por exemplo? Emoção, as coisas não morrem, as ideias não morrem? Não. E nascem novas? Não. O que você quando você desencarnar, é o que vai ser. Você não transforma as suas ideias da noite para o dia só porque você desencarnou. A gente sempre fala que a gente não vira anjo nem demônio porque desencarnou, não. A gente leva o que a gente é, a nossa essência é essa. Quando eu chegar lá, eu vou ter a abertura de uma certa consciência maior um pouco, vou ter meu aprendizado, mas não é que eu vou deixar. A minha essência continua, a minha individualidade continua. Quando eu volto,
eu volto com aprendi um pouquinho lá também na reta, a gente aprende nos dois, né? Nas nossas duas realidades. Volto para aqui, novas experiências. Eu não morro nunca, o que acaba é a matéria. Eu não estou falando do espírito especificamente. O espírito é eterno. Sim. Certo? Mas as outras coisas, que outras vamos coisas? dizer, abaixo do espírito, vamos dizer assim. O que você está dizendo? Os animais? Você está falando, essa lei da destruição é para a matéria somente? É tudo que é para a matéria, tudo que rege na matéria. Tranquilo. Tá? Mas tem uma coisa também, um aspecto da destruição, que não é só da matéria, que você falou da morte, mas tem outra coisa que a gente destrói também. E o que é? Hein? Não estou falando nada externo, não. Estou falando interno. A gente precisa destruir muita coisa dentro de nós também para se abrir para o novo, né? Você concorda? Velhos conceitos, velhas formas de fazer, né? Também a destruição, né? Essa transformação. É isso que você queria... entendi. Aqui, ó, agora Tânia. entendi. Tânia? Motivação. Só para me concluir aqui. Porque essa lei de destruição, de renovação, ela motiva, ela justamente é essa motivação para a mudança, porque senão a gente fica estático, parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, né? Pensando da mesma forma, porque eu configurei esse personagem dessa forma. Então, eu preciso sair disso para vir para o novo. Os animais desencarnam também, o corpo é destruído, eles voltam novamente, porque é um processo evolutivo deles também, entendeu? Deixa eu só finalizar aqui que a gente já vai. Precisa também para a regeneração da matéria, a renovação da matéria. Né? Aquilo que eu estava dizendo, o planeta modificou, os corpos das pessoas, dos seres humanos modificaram, a natureza toda modificou, ela vem num processo constante de destruição e regeneração, destruição e renovação, né? Todos nós juntos. E aí vem, né, esse processo de destruir em mim para recomeçar. Eu também preciso destruir muitas coisas dentro de mim para me abrir para o novo, porque senão não adianta. Eu posso reencarnar 300.000 vezes, se eu não estiver disposto, né, a abrir para a renovação, eu não vou abrir. Pode falar. Tânia, eu penso que a lei da reprodução, conservação e destruição representam o ciclo de tudo. Perfeitamente, o ciclo nosso de idas e vindas, né? Nosso, da natureza, de tudo. Na natureza, a semente que vira árvore, a árvore que vira semente. E tem que ter esse ciclo, senão não tem vida. Senão não tem vida. Perfeito. Se você parar e pensar e te puxar isso lá para uma aula que a gente viu, acho que foi processamento da reencarnação, acho que não fui eu que dei essa aula aqui, mas tem uma hora que eu coloco exatamente esse ciclo de vida. Qual é o nosso ciclo? É exatamente eu encarnei a primeira vez, aí eu venho com um ciclo, né, de crescimento, aprendizado, eu desencarno, aí pego e volto novamente. Tantas quantas vezes foram necessários aí para o meu aprendizado, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda. Então, é o ciclo de vida, é exatamente isso que você está descrevendo. E tudo na natureza segue esse mesmo ciclo. E isso também, eu acho que se refere às nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos estados. Uma pessoa que se casa deixa de ser solteira. Morre o solteiro para ser casado. Morre o pai, morre a mãe, morre a filha. Isso. Dentro, né, de nós, né? Dentro de nós, e é um ciclo que a gente vai fazendo. E tudo são as mortes simbólicas, né, que nós temos na vida, né? Isso, exatamente. Perfeito, muito legal. Adorei a contribuição. O espírito precisa da transformação. O espírito, ele quer sempre evoluir, ele quer mais, ele não quer ficar estagnado. Então, é necessário esse processo, lei da destruição. É olhar ela por um outro, né, de uma outra forma, uma outra perspectiva, como transformar. Até porque a gente já aprendeu, por exemplo, que a morte do corpo físico simplesmente significa
a transição do espírito de uma realidade que ele está vivendo para outra. E depois, em algum momento, ele vai voltar para essa outra realidade e assim sucessivamente. Ok? Tânia. Oi. Nós, como seres humanos, nós buscamos nos lapidar, né, o tempo todo. Essa Sim. lapidação é a transformação? Sim. Em todos os aspectos. Nós lapidamos o nosso corpo, nós lapidamos a nossa mente, né? Nosso psiquismo, tudo vem sendo lapidado e transformado, modificado. Certo? Oi. Oi. E nos leva a pensar, né, ouvindo os outros falando, como isso é de forma macro, né, natureza espiritual, né, de forma macro, para também nas relações interpessoais do dia a dia, nas menores coisas, né? Sim. Porque às vezes a gente se percebe quando estamos nesse processo, admitimos esse processo necessário e que agimos por impulso e aí retomamos, não, mas não deve ser dessa forma, precisa ser dessa outra forma. E aí, assim, a gente vai dando cada passo, né, cada dia, cada segundo, momento de aprendizado, de destruição e renovação, de morte e vida, vida, morte, o tempo todo. Né? Perfeito. Muito bom. Gostei. Muito bom, é mesmo. É bem isso. Lei da sociedade. Né? O que seria a lei da sociedade? O que será que é a lei da sociedade? Ela agora está diante de mim para não puxar minha orelha. A lei da sociedade é a lei da interação, né? O conjunto, né? Participação, né? Dedicação um para com o outro. Eu entendo dessa forma. Pegando o gancho dela ali, que é a transformação, vou voltar aqui rapidinho, a destruição, cada dia destruindo os hábitos nossos do dia a dia, né? Cada dia a gente mata um pouquinho do homem velho e a renovação do homem novo. Ele precisa existir. É essa a regeneração do nosso planeta e começa a partir do nosso princípio, aqui e agora. Nós estamos vivendo aqui, então a próxima a gente não sabe, pelo menos voltamos melhor. A gente vai voltar. Como a gente não sabe, mas volta. Certo? Gente, lei da sociedade tem a ver com isso mesmo. Será com o que você falou? Agora, será que fora da sociedade a gente evolui? Vamos supor, eu resolvi virar monge. Vou lá para o pico da montanha, vivo sozinho, não quero saber de ninguém. Quero só ficar lá meditando, orando, contemplando a natureza. Será que eu evoluo? Aonde está o maior aprendizado do ser humano? Na sociedade, na convivência Né? com o próximo, né? A pessoa pode até aprender alguma coisinha lá, mas são nas relações, gente, um com o outro, que está o nosso desafio, o nosso aprendizado de todo dia. São nas relações amorosas, são nas relações profissionais, são nas relações familiares, são nas dificuldades, nos embates. A gente precisa disso. Aí eu volto para a pandemia. O quanto foi difícil para a gente ficar naquele estado de isolamento. O quanto foi difícil para a gente não ter o outro. O quanto foi difícil. A gente sentia saudade até daquilo que incomodava antes. Passou a ser bom. Né? Para mim, como eu senti falta de ter a pessoa para abraçar, para trocar ideias. Né? Porque... Pegar uma fila, pegar a fila, eu não tinha. Foi, gente, a primeira vez que eu saí na rua, né? Porque eu continuei com as minhas atividades, né? Não parei 100%, né? Só num primeiro momento, que a gente não sabia direito, mas depois eu retomei as atividades. Eu saí, sabe aquela The Walking Dead? Eu saí na cidade, era o cenário. Não tinha um carro na rua. Não tinha uma pessoa na rua. E eu virava, meu Deus, cadê esse povo? Da hora que Salvador é grande, né? Tem gente. Foi uma sensação, porque tem uma coisa muito importante também. Nós nos reconhecemos através do outro também. Né?
Nós nos reconhecemos através do outro. Nós somos professores um do outro. Né? Por pior que seja a relação, alguma coisa a gente vai tirar dali. Então, viver em sociedade é o nosso grande desafio, é o nosso grande aprendizado. Fugir dela é fugir de uma oportunidade de crescimento numa encarnação. É um direito, é uma escolha, livre-arbítrio, sem problema nenhum, nada contra, né? Mas essa pessoa vai desperdiçar um pouquinho do tempo dela. Pode ser que ela tenha um aprendizado dela, até pode ser que ela precisasse daquele momento contemplativo na vida, mas ela vai ter que voltar em algum momento de novo aqui, ó, para essas relações. Pode falar. Na realidade, você já até falou mais ou menos, mas é o gancho dele com relação à pandemia, que eu imaginaria, tudo que aconteceu, que muitas pessoas melhorariam, né? No interior, mudariam algumas posições, alguns pensamentos, desapegos. Teve gente que piorou, né? viu? A maioria. Me desculpa eu falar em maioria, é porque eu conheço muita gente que piorou. Não é que piorou, eu acho que aflorou o verdadeiro sentimento que tinha dentro e talvez não teria coragem de botar para fora, e, através disso, porque eu fico impressionada com isso. É como ele disse, a gente não precisa de 100 sapatos. Na pandemia, um bocado de sapato se perdeu, né? Porque você nem usava, porque você não ia, a não ser que você ficasse dentro de casa, para lá e para cá, com sapato. Enfim, e mesmo assim, tem pessoas que são hiperapegadas, parece que pioraram a situação, acumulativas, né? Não dão, não doam, não fazem nada. E a ruindade interior, assim, com o outro, a empatia, é muita coisa. Então, eu achei que mudaria, entendeu? Então, são essas coisas que eu me questiono muito. Eu acho que para algumas pessoas mudaram. Eu conheço muitas pessoas que mudaram muito. Mas eu conheço muita gente que não mudou, viu? Mas somos piorou. Nós. Isso somos nós. É incrível isso. É o ser humano. Inclusive, eu até brinco, né, que tem uma pessoa com relação à moda que diz que a gente só precisa de 38 peças de roupa no guarda-roupa. 38. Você ouviu isso, né? Essas 38 você faz combinações e, realmente, se você for analisar, dá certo. É só ter uma peça de cada tipo. E a gente acumula, né? E tem coisas que a gente nem usa, na realidade. Né? Quando eu falo a gente, é um geral, né? A sociedade. É engraçado que eu dei essa aula terça-feira na minha turma lá. E teve uma pessoa que disse assim que as pessoas pioraram. As pessoas pioraram. Botou todo mundo no mesmo, né? Aí eu disse, olha, que as pessoas pioraram, não. Acho que cada um tirou disso a sua parcela de experiência. Algumas pessoas começaram a valorizar outras coisas, outras pessoas não entenderam nada, continuaram do mesmo jeito. Teve gente que piorou, quer dizer, não tem. Isso faz parte do processo que a gente está. Mas uma aluna deu um depoimento muito interessante, porque ela falou que as pessoas ficaram mais egoístas. Aí uma aluna virou para ela e disse assim, olha, eu vou tirar por mim. Eu acho que foi um momento em que as pessoas se voltaram muito para dentro de si. E começaram a entender a importância de se valorizar também. Então, para algumas pessoas, isso pode parecer egoísmo, pode ser falta, mas não. É de entender, e a gente sempre fala que a gente tem que começar a transformação por nós, né, de valorizar, né, nos valorizarmos, de nos amarmos. Aí ela falou, eu achei muito bacana essa forma que ela colocou. Né? Para outro, pode ser que é egoísmo, mas eu passei a pensar um pouquinho mais em mim quando eu pensava só no outro, às vezes, e deixava de lado as coisas que eram importantes para mim. Então, é para a gente analisar, né, por um olhar bem amplo mesmo. É isso. As pessoas passaram a se conhecer e muitas pessoas, né, não se conheciam. Então, algumas pessoas tiveram sua saúde mental abalada. Hoje, onde eu trabalho, tem psicólogo. E a procura nunca foi tão grande quanto na época da pandemia, porque na época que a gente começou a abrir, né, para atendimento, foi a época que as pessoas mais procuraram. É incrível. Eu só vou pedir aí para Roberto dar uma olhada para mim aí quantos slides tem. Né? Deixa eu ver aqui, né? Porque a conversa tá boa, a gente vai. Diga. Tânia, tem um adágio que ficou da pandemia que eu gosto muito, que fala assim: ninguém saiu normal da pandemia. Mas como ninguém saiu normal, ninguém notou da minha diferença. Tá todo mundo no mesmo nível. Tá na mesma. Gostei. Tânia, eu particularmente, na minha profissão, eu sou médica. Sim. Eu vi isso como uma grande oportunidade do equilíbrio. Oportunidade às pessoas. Porque aquelas pessoas que eram muito para fora, que não tinham contato consigo mesmo, né, essas entraram em desequilíbrio
muito grande, porque, ao ter contato consigo, viu um grande vazio e se apavorou com isso. As pessoas que já tinham contato consigo mesmo, passou isso de uma forma mais tranquila. Na minha casa, eu já tenho costume da meditação, das orações. Foi tranquilo. A gente fazia as tarefas de casa como fazia antes, sem precisar de funcionários, os alimentos, a interação da família em si. Então, foi uma exposição para ver o que é que falta, o que faltava em cada um. Meus pacientes, eu vi esses desequilíbrios quando realmente as pessoas foram expostas àquilo que não conseguia lidar. Perfeito. Com a solidão, principalmente, né? E no grande vazio. Então, essa oportunidade foi de ouro para todos nós. Mas poucas pessoas conseguiram perceber isso. Só percebeu quem estava preparado. Não tem jeito, né? Cada um, a gente fala, cada um no seu tempo. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu estou a metade dos slides, né? Outra coisa, a lei da sociedade. O que a sociedade nos propicia também? Ajuda mútua para a própria sobrevivência, né? A gente está aqui juntos, né, em sociedade, né, no nosso trabalho, no nosso progresso, nós somos a nossa proteção, nós nos protegemos, né, de alguma forma, nós nos alimentamos porque tem quem plante, né? Nós temos hoje o avanço da medicina, somos cuidados, tratados, porque temos pessoas que fazem isso, e a sociedade nos propicia tudo isso. Tem quem vai cuidar da nossa mentezinha que está bagunçada, então tudo isso é o cuidado, é ajuda mútua, é troca, né? Aprendizado com as diversas relações, e essas aí são os nossos grandes desafios, né? São as relações. Como eu consigo lidar com as diferenças, quanto eu consigo lidar com as dificuldades que eu encontro com o outro, né? Essas relações não... E a sociedade, ela nos traz o aprimoramento, né? Nós crescemos juntos em sociedade, evoluímos juntos, né? Lei do progresso. Se a gente pegar trabalho, sociedade, progresso, tá tudo, quer dizer, uma está ligada na outra. Não tem jeito, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E, da mesma maneira, então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, olha a nossa responsabilidade com o outro, de fazer com que o outro evolua, que com o outro cresça. Isso faz parte, né, do crescimento e do progresso da sociedade. Então, quem tem já um nível de conhecimento tem a responsabilidade de promover para o outro também o crescimento. Acho muito bacana essa questão. A lei do progresso traz desenvolvimento, mudanças constantes. A sociedade é puro movimento, né? O tempo inteiro. Mudança o tempo inteiro, nada é igual, né? Eu digo assim, a gente está mudando e a mudança tem sido assim vertiginosa, né? Você virou a esquina, já tem algo diferente, né? Então, e um aprendizado crescente, porque o espírito precisa disso. O espírito está aqui para progredir, para evoluir, né? Lei da igualdade. Aí eu faço um questionamento aqui. Deus é justo, né? Tudo que ele faz é perfeito. Ele nos criou simples e ignorantes. E por que somos tão diferentes? Se todos foram criados iguais, simples e ignorantes, por que somos tão diferentes? Já pararam para pensar sobre isso? É igual uma família, né? Vamos parar para pensar, para ajudar, né? Um pouquinho. Pai, mãe, mesmo pai, mesma mãe, vive na mesma casa, compra tudo igual, mesma escola e tudo. E mesmo assim, por mais que tenha o mesmo direcionamento, somos diferentes um dos outros. Os filhos são diferentes. Por que será
que somos tão diferentes se fomos criados da mesma forma? Ninguém sabe? Hã? Hã? Somos individuais. Somos individuais. Não, tudo bem. Somos individuais. Então, cada um vai crescer individualmente. Há uma diferença em relação a isso. Mas o que promove essa diferença? Se somos conhecimento. Todos conhecimento. A partir do momento que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai experiências. Mais. Livre. Fora isso, tem ainda as nossas ignorâncias, né? Nossos orgulhos, as nossas vaidades. Mas isso aí, a gente é levado a tudo isso a partir do quê? Das nossas escolhas, do nosso livre arbítrio. Porque nós estamos exatamente no lugar que estamos, porque nós andamos com as nossas pernas. Ninguém trouxe. Passamos o que passamos, é a nossa responsabilidade. Nós chegamos até lá através das nossas escolhas. Eu escolhi meu trabalho, eu escolhi com quem casar, não é? Eu escolhi estar aqui, são as minhas escolhas, não é escolha de ninguém, né? Então, somos diferentes pelas escolhas diferentes. O livre-arbítrio para mudar no meu planejamento. Eu posso estar com tudo planejadinho. Fiz o meu projeto de vida quando eu reencarnasse. Cheguei aqui, eu vou mudar. Posso mudar, não posso? Eu tenho a liberdade disso. Eu posso tanto mudar o meu planejamento como quem o outro também resolveu mudar e acabou mudando o meu de quebra, né? Então, livre-arbítrio, escolhas, e nós vamos aprendendo pelas experiências, né? O nosso aprendizado é pelas experiências. E lei da liberdade. Novamente, a gente fala aqui do livre-arbítrio. E aí, posso sair fazendo o que eu quiser? Tenho liberdade para fazer o que eu quiser? E aí, posso? Eu tenho, mas não deve. Posso fazer tudo o que eu quero? Sou livre para fazer o que eu quiser? Nem tudo me convém. Eu posso matar? Pode. Posso roubar? Eu vou ser responsável pelas minhas escolhas. Eu posso fazer o que quiser, eu tenho liberdade. Mesmo que esteja lá que a sociedade tem as leis que dizem que não pode, eu posso fazer como tem gente que faz. Mas você tem que ser responsável pelas escolhas. Né? E não achar que a culpa é da sociedade. Porque eu sou um coitado, né? Vida, dor, né? Tem gente que é assim, que não é responsável por nada na vida. Passa uma vida só metendo o pé na jaca, só metendo o pé pelas mãos, como dizem, e acha que a culpa ainda não, né? Quer arrumar, terceirizar a responsabilidade, vamos dizer assim. E essa, para mim, é a lei mais bonita e mais importante do homem, que não é nem de Deus, é você pagar com a liberdade o abuso da liberdade que você tem, né? Porque aí você cerceia a sua liberdade. Quando você é encarcerado, uma pena de morte. Sim, é assumir a responsabilidade sobre aquela escolha. Você fez, mas aí agora você tem que aguentar a consequência que vem, né? Pela sua escolha, né? Obrigado. Então, você tem liberdade de escolhas sempre. O livre-arbítrio lhe dá isso. Agora você tem que ter responsabilidade pelas suas escolhas. Como você disse aí. Tudo me é... Exatamente. Né? E a gente chega aqui para a lei da justiça, amor e caridade, que andam juntinhas. Juntinhas, juntinhas. Quando eu falo de justiça, eu falo da relação comigo, olha que interessante, com o outro e com o divino. Porque eu preciso ser justo comigo também. Tudo isso, a justiça, o amor, a caridade, eu tenho que trazer isso para mim. Eu preciso ser justo comigo, ser caridoso comigo e preciso me amar. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter como fazer isso para o outro. Se eu não consigo fazer isso para mim. Tá? Então, você tem que ser justo com você, porque o que acontece também? Entender
que, às vezes, a gente erra mesmo. Erra pela ignorância, erra porque não soube fazer. Né? Agora, você ficar persistindo no erro já é uma outra conversa, mas a gente erra. Eu vou ficar me punindo eternamente por isso ou eu vou trabalhar em mim a mudança? Né? Então, é importante, a gente não raramente né, a gente se julga, se condena e se penitencia. Não é nada caridoso, a gente não é caridoso com a gente. A gente é capaz de ser caridoso com o outro, mas com a gente, às vezes, não. Então, é importante isso. Né? Então, além do com o outro e com o divino, né? E com tudo que é na sua volta, porque tudo é divino, né, na realidade. Amor, entender quem sou, me amar entendendo e respeitando o outro. Caridade, capacidade de ajudar quem tem menos, que entende menos, isso é que é caridade. Caridade não é só dar dinheiro, não é só dar sopa na esquina. Tudo bem, nada contra, é bom, deve, mas às vezes a caridade passa por um sorriso. A caridade passa por você enxergar o outro. Quantas vezes a gente não enxerga o outro? Às vezes é um abraço, é uma palavra. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Né? E não tem preço quando simplesmente você abraça e a pessoa lhe agradece por aquele abraço. E diz para você o quanto foi bom receber esse abraço. É uma sensação que enche o coração da gente de alegria. Sabe? Então, vamos sair mais caridosos com o outro, nesse sentido, do olhar, do sentir, do perceber o outro. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende de crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais, e sempre ocorreram entre todas as épocas da evolução. Vocês concordam aí? Não tem. A gente não tem como mudar isso. Sempre existiu. Né? E muitas vezes a gente diz assim, Deus me castigou. A criatura foi lá, subiu num prédio, se jogou, se estribuchou, existe uma lei chamada gravidade, e Deus é culpado. Né? Deus me castigou. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente, toda vez que a gente atua contra essas leis, né, contra essas regrinhas, vamos dizer, a gente vai sofrer. A gente vai trazer sofrimento para a gente mesmo. Não tem nada a ver com Deus estar fazendo a gente pagar. A gente trouxe isso, porque está indo contra tudo isso, né, contra uma lei de progresso, contra uma lei de sociedade. As leis divinas ou de Deus é a ação do Criador no universo. São leis de atuação harmônica e constante, independente de crenças da razão humana e dos sistemas criados pelo homem. Inclusão e misericórdia antes de inflexão ou fatalismo. São eternas e imutáveis e visam o equilíbrio e a evolução dos universais. Não são morais no sentido tradicional e conservador, isso é bem bacana, mas leis de amor, paz e harmonia. Visam ao bem e à felicidade, não à punição. Então, a gente, quando pensa em lei, pensa em punição, né? A gente pensa logo nisso, né? Regra, punir, vou te punir. Não. A gente já viu aí essa... Que se deve entender por lei natural, é a questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira, para a felicidade do homem. Ele lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A 626, a pergunta é: as leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus e antes deles os homens já conheciam pela intuição? O que vocês acham? Foi Jesus que trouxe ou já existiu, sempre existiu? Isso são naturais e divinas imutáveis, não tem nada a ver com o homem, né? Já existia muito antes de Jesus, né? Então, tá aí. Não, dissemos que elas estão escritas por toda parte, né? Por toda a natureza, não foi isso que a gente falou? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la,
compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos, né? E aí a gente vê aqui que as leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam quaisquer limites de tempo e espaço. Isso a gente já vem falando lá na... No entanto, nem sempre a compreendemos do mesmo modo. E a gente falou que depende da sociedade, do momento, né, das suas crenças. E aí, algumas formas, né, num primeiro momento, né, eram manifestações sobrenaturais, né, eram entendidas como manifestações sobrenaturais e disseminavam medo e temor. Em um outro momento, foram confundidas com a própria justiça e os seus atributos humanos. Fatalidade causalística, né? E o Espiritismo traz uma concepção de leis de harmonia destinadas à evolução e ao equilíbrio. Então, não é para punir, não é para temer, nada disso, apenas entendê-las como uma forma de nos ajudar, né, a estar atuando aqui de uma forma mais equilibrada, né, contribuindo para a nossa evolução. E aqui, ó, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejareis para o próximo, desejeis para o próximo. Né? Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Não tem muita novidade, né? Quando a gente para pensar que isso já vem. Isso é de... Ah, desculpa. Volte. Não, volte. Esse está em Verdade e Vida, né? É psicografado aí para o Chico Xavier, né? Faz parte. Deus propiciou a todos os homens os meios de reconhecerem as suas leis? Ó, a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, mesmo que a gente não entenda muito, não consiga ainda integrar, em algum momento a gente vai chegar lá. Né? E essa pergunta é bem legal. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Será? Lá no iniciozinho a gente falou sobre isso. Será que são iguais? Hã? E será que as morais também não? Depende do quê? Cada mundo, de cada sociedade, de cada mundo. Será que tem sociedade ainda que precisa ter essas leis, né, de igualdade? Será que já não existem sociedades que já entenderam isso? Aí a resposta aqui, ó. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que a habitam. Existem sociedades, a gente já viu aqui vida espiritual, né? Onde a gente viu que vários planetas, né, vários tipos de mundo, né, onde as sociedades já são diferentes. Né? Onde a lei da matéria rege diferente. Tem mundos, por exemplo, em que os homens já não, que as pessoas já não estão sujeitas a doenças, por exemplo. Tem mundos em que já não é necessário você ter uma infância tão prolongada. Você desenvolve mais rápido. Então, é diferente, sim, a depender do orbe, do local e da sociedade, das pessoas que habitam nela, né? Então, vamos falar aqui sobre as percepções das leis de Deus. Ó, as pessoas percebem as leis de Deus de acordo com o nível evolutivo em que se encontram. Vocês concordam? Quanto mais a gente já aprendeu, já integrou,
Essas relações com as leis ajudam a entender em que nível evolutivo nos encontramos. Então, um exercíciozinho. Pegando todas essas leis, como é que eu estou me relacionando com elas? Se você conseguir pensar nisso, anotar ali e descrever, você vai ter uma noção por onde anda o seu grau evolutivo. Vai depender de como você se relaciona com elas, como você atua com elas. Quanto mais compreendo, mais me relaciono, mais integro as leis. A percepção das leis de Deus é essencial para o entendimento de que não é apenas a relação de moral, não é apenas a relação intelectual, mas a compreensão delas no nosso cotidiano e no nosso processo evolutivo. Lembra que eu falei que a gente vai falar o tempo inteiro tentando trazer isso para a nossa vida mesmo, para o nosso cotidiano, que é como ela falou, são nas pequenas coisas. Não é só no macro, mas é no micro. É na minha relação com o outro, na minha vida. Quanto mais atrasados estiverem na escala evolutiva, atribuirão as ocorrências de suas vidas ao acaso, sorte ou azar. É aquilo que eu falei, ó céus, ó vida, ó dor, nada dá certo para mim, né? Não tive sorte. Quanto mais evoluídos, mais percebem as leis como instrumentos da vida e da felicidade. Está no livro de vocês. E aí, essa pergunta é bem interessante. O homem, por estar sujeito ao bem, vamos pensar aí juntos, ao erro, não podem enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar fazer o bem quando, na realidade, está fazendo o mal? Será que ele pode se enganar? E vocês, e como a gente teria, de que forma a gente poderia perceber que a gente está errado? Jesus falava uma coisinha, Jesus falava uma frasezinha assim, bem legal. Oi? Não. Essa não é, mas não é essa. Ah, bem, por aí. A gente tem exatamente como saber. Se você está atuando dessa forma, e se fosse com você, você vai ter a noção certinha se está certo ou errado. Porque se não é bom para você, porque não é bom para o outro também, concorda? Então, vamos lá. Jesus vos disse, veja o que quereis, que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então, a gente tem como saber, sim, a gente tem discernimento para isso. Outra perguntinha. É suficiente não fazendo mal para ser agradável a Deus e assegurar a posição futura? Será que eu não ser uma pessoa má é o suficiente? Se a gente for parar a pensar em todas essas leis, lei do trabalho, lei do progresso, da sociedade, da igualdade, da liberdade, não. A resposta, não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. Então, você ser neutro não é uma coisa boa. A neutralidade é a pior coisa que existe. Porque você está vendo o mal ocorrer e você não faz nada. Eu não estou fazendo bem. Não estou fazendo mal. Mas o resto está quebrando, se acabando. E você está ali só. Mas eu não fiz o mal. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. À medida que o espírito conhece as leis, sintoniza mais com o bem e com o amor. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Quanto mais ele conhece as leis de Deus, melhor percebe o quanto é efêmero o corpo, o quanto são insignificantes os egoísmos e o orgulho diante da grandeza da vida. E para a gente ir finalizando, qual o objetivo final das leis de Deus? A gente falou tudo isso. E qual é o objetivo final das leis de Deus? Hein? Progresso.
Evolução. Todas essas... a nossa experiência aqui na Terra, encarnados... Você lembra que a gente falou que a reencarnação é um processo? Que processo é a reencarnação? Educativo. Isso aqui é uma escola. É uma escola para o espírito. Né? Então, isso aqui é uma grande escola. Então, o objetivo é educar o espírito. A gente educar nossas emoções, educar nossos pensamentos. Se educar. Por que educar o espírito? Para a evolução do espírito. Então, o objetivo final, o objetivo dessas leis é isso. Educar o espírito para a sua evolução. Certo? Mas a gente tem lá dentro. Lá no fundo a gente sabe. Lá no nosso íntimo, a gente sabe exatamente. Né? Mesmo quando a gente está dizendo que não, que está certo, que não sei, a gente sabe. A gente tem algo que... Gente, essas são as referências da AUN. Né? Agradeço a participação de vocês. Foi 10, né? Que ótimo, tá ótimo, viu? Obrigada. Muito obrigada pela participação, espero que tenha ajudado. Vocês vão ver isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais esmiuçada, certo? Nas próximas aulas. Muito obrigada, uma ótima noite.